Só começar. O que a gente está vendo agora é circuitos, que é uma coisa que normalmente você vê no colégio um pouco, mas a gente está vendo de um jeito um pouco diferente. A aula passada, a gente viu a lei de Ohm. Então, o que a lei de Ohm diz? A gente está falando de correntes de metais. Como a gente já viu antes, você pode ter corrente no vácuo também, por exemplo, dentro do acelerador do Pellet. Mas a gente vai deixar esse assunto de lado por enquanto. A gente vai falar mais de metais. E no metal, o que acontece? O metal é meio denso. E aí, quando a corrente elétrica passa por lá, ou seja, você tem um monte de íons espalhados no espaço. E elétrons que andam, os elétrons, quando você arrasta os elétrons, só pergunta, como é que você pode arrastar o elétron? Tem uma experiência que foi feita, que é muito incomum, mas é possível, que é o seguinte, o pessoal pegou um disco de metal, feito no laboratório, pega um disco de metal, e começa a rodar com grande velocidade. Quando você faz isso, o que você faz? O que acontece? Você roda os íons, principalmente, e você arrasta os elétrons consigo. E aí, de repente, você dá uma travada no disco, em altíssima velocidade. E o que acontece? Acontece que você observa uma corrente elétrica lá dentro. Tudo bem? Por quê? Porque aqueles elétrons que foram acelerados, eles têm uma inércia e, durante um tempinho, eles continuam a correr no disco parado. Então você observa isso. Mas isso é o jeito totalmente incomum de fazer corrente elétrica. Qual é o jeito comum? O jeito comum é você pegar metal, feito de íons, esse metal está cheio de elétrons livres. Só no metal típico, você pega, por exemplo, sei lá, a prata ou o cobre, tem um monte de elétrons no átomo. Apenas um deles se solta e fica aqui, os outros ficam presos. Então, isso daqui normalmente é uma coisa que tem a carga positiva mais 1. Isso daí dá para medir, a gente vai discutir isso, como é que mede isso entre os 4 ou 5 aulas. Como é que dá para medir esse número aqui? Mas, por enquanto, só falo que dá para medir. E aí você sabe que tem um elétron livre, mais ou menos por íon, dentro do metal. E para você fazer uma corrente, o que você tem que fazer? Você tem que embeber esse metal no campo elétrico. Ou seja, se pegar um campo elétrico, qualquer não, dá um jeito de colocar um campo elétrico, é isso que ele vai ver como é que funciona agora. E você põe o campo elétrico dentro do metal. Quando você faz isso, aparecem forças lá dentro, porque o campo elétrico cria forças. Na carga positiva, aparecem forças nas cargas positivas. Parecem? Parecem. Isso dá algum efeito? Não muito. Por quê? Porque essas cargas positivas, você vai ter uma força que aponta para cá, mas como esses negócios estão todos grudados uns com os outros, aparece uma força coletiva no sistema positivo e cada íon não se mexe muito por causa disso. No elétron é diferente, porque o elétron está solto. E aí, quando você põe o campo aqui, o elétron sofre uma força para cá e esse elétron pode se mover. Então você vai observar um movimento relativo do elétron em relação aos íons positivos. Os elétrons começam a andar para cá, em média, além do movimento térmico que ele já tem. Então você tem duas coisas, o movimento térmico do elétron livre e esse movimento de arrasto que vem para cá. E esse movimento aqui, ele dá origem a uma corrente. E aí, nesse tipo de meio, vale a lei de Ohm.
que diz o quê? Que a densidade corrente é proporcional ao campo elétrico. Certo? Aí está dizendo, é linear, essa relação é simples. Se você puser mais campo, tem mais corrente. É isso que está dito aqui. E existe uma relação também mais geométrica entre J e a carga do elétron. A carga do elétron é menos E. Se você disser que N é a densidade volumétrica de elétrons aqui, ou seja, o número de elétrons por unidade de volume, existentes aqui. Então esse N é quanto? Número, para a gente lembrar, desculpa, é 10 a 28 mais ou menos, um número muito alto. Esse é o número de Avogadro em metro. Então tem 10 a 28 elétrons mais ou menos por metro cúbico aqui, e vezes a velocidade do elétron. Isso é para qualquer metal? Quem falou? É para qualquer metal? Qualquer metal, o que varia é o seguinte, um é 7 vezes 10 a 28, o outro é 8 vezes 10 a 28. A diferença do metal para o outro se manifesta no primeiro número, que é um pouquinho diferente um do outro. Mas, ou seja, o número típico, a ordem de grandeza é 10 a 28. Aí tem um numerinho na frente lá que caracteriza o metal. Tá. E esse V aqui é a velocidade média de arrasto dos elétrons. Então é isso que a gente sabe da lei de Ohm. Essa lei de Ohm é mais importante que a outra mais comum, que é o Iguari, porque aquela lá é um caso particular. Essa daqui vale sempre. Essa lei é local, a outra é global. Certo? Quando eu falo essa lei aqui, eu não estou dizendo, não falo em fio, não falo em nada. Falo apenas que está um campo no metal. Tudo bem? E ela é mais fácil de ser usada, mais simples. O que é isso? O campo tem que ser constante para esse daí valer, não? Ou pode ser mais... Então, o campo tem que ser constante. Para isso aqui valer, tem que ser mais ou menos constante. Mais ou menos quer dizer o seguinte. Se você puser naquele acelerador da máquina de eletrostática que tem na propriedade do jogador. Então, tem duas bolas lá que você carrega, liga a máquina, vira. A gente põe um monte de carga aqui. Se você puser um metalzinho aqui, isso vai valer durante um milésimo de segundo. Isso agora descarrega. Isso aqui vale. Só que você não vê nenhum efeito. Você não observa isso, porque é tão rápido, é uma descarga. Então, para você observar isso, você precisa fazer o quê? Uma coisa que seja constante. Aí o que você pode fazer como constante? Que é o que eu vou discutir na aula de hoje. Pode pegar uma pilha aqui. Na hora que você gruda o fio na pilha, aí sim você joga um campo que é. O que a pilha é capaz de fazer. A pilha é igual a isso aqui, só que ela, na hora que essa carga sai, ela põe outra. Então ele mantém o sistema funcionando durante um tempo longo. Essencialmente é isso. Tá. E aí você põe um campo constante. Aí, tudo bem, esse campo constante? Sim. Agora, esse campo aqui, lá dentro, é constante? Não. Por quê? Porque essa corrente é uma corrente alternada. Você vai ter que estudar isso mais tarde. E a corrente alternada, você vai ter o campo elétrico. Tudo bem. Aqui você tem uma tomada. Aí você enfia uma abajur aqui na tomada e liga a lâmpada. Então o que vai acontecer do lado de cá na tomada, dentro do fio da lâmpada? Você vai pegar, ligar o fio aqui, assim, são dois fios, né, na verdade, e aí tem uma lâmpada aqui que faz alguma coisa assim e fecha o circuito. O que significa que dentro de cada fio desse você vai ter um pedacinho desse. E aí se você conseguir olhar, conseguisse olhar, você não consegue, mas se você conseguisse, você ia ver o seguinte. Em tempos diferentes, o campo uma hora está assim, uma hora ele é zero, uma hora está assim. Então esse campo oscila. Por quê? Porque a usina faz o campo oscilar. Então
a tomada aqui, que tem um campo oscilante. Na hora que você liga isso aqui, você pega um campo oscilante e você põe isso dentro do seu sistema, você tem campo que oscila assim. Enquanto, para cada instante, o campo está oscilando, vale isso aqui. É constante dentro do fio inteiro. É constante dentro do fio inteiro e também, para cada vez que o E tiver um valor, o J tem um valor correspondente dado por isso aqui. Tudo bem? Só mais perguntas? Mas então é porque isso é muito rápido, essa oscilação é muito rápida que funciona? Não, ela não é muito rápida. Ela na verdade, essa oscilação é muito lenta. Muito lenta significa o quê? 60 Hz. Aí 60 Hz para você é rápido. Para a gente é rápido. Mas para o fio, ele é rápido ou lento? É lentíssimo. Por quê? Esse negócio aqui vai dar uma onda. Isso aqui é característico. Isso aqui a gente estuda em Física 4. Tem um comprimento de onda associado a isso. Qual é esse comprimento de onda? Para 60 Hz. É mais ou menos 5.000 quilômetros. Significa que se você fizer um desenho, São Paulo está aqui e Manaus está aqui também. Quase. Então o comprimento de onda é muito grande. Então, o Itaipu está aqui. Então, não tem, está tudo meio na mesma fase. Tá? Se você aumentar a frequência, por exemplo, você tem cabo de micro-ondas, aí já é outra conversa. Tá, mas essa coisa de 60 Hz é assim. Ele vai mudando muito devagar, é como se ele fosse constante em cada intervalo. Mas nem isso é preciso. Se você pegar o micro-ondas, o cabo de micro-ondas, isso também vale. Essa relação que vale. Na hora que o campo é tal coisa, a corrente é tal coisa. Não tem atraso, que eu estou dizendo em outras palavras, não tem atraso entre o campo e a corrente. Podia ser que o campo fosse uma coisa e tivesse uma resposta que é mais tarde, não tem, na hora. Só mais perguntas? Tudo bem, o que é uma bateria ou uma pilha? Pega esse negócio aqui. Normalmente, esses pedaços aqui são isolados. Ou seja, não tem contato metálico entre esse pedaço e esse pedaço aqui. Aí como é que funciona a pilha lá dentro? Ela tem os processos químicos aqui. Entender esse processo é bem difícil, mas a gente pode ter um modelo mais simples, que é o seguinte. Imagina que tivesse dentro da pilha um oscilador Van de Graaff. Que o oscilador... Você já viu o oscilador Van de Graaff? Não? Então, eu preciso explicar. É o seguinte, qual é a ideia do acelerador Van de Graaff? Você pega uma correia, faz passar em duas polias aqui, faz essa correia circular, é correia de material dielétrico. E aí você provoca um atrito, a correia, essa coisa verde aqui, vou pôr isso aqui para polir, tá? Correia isso aqui.
E aqui tem um atrito que você faz com algum material. E continuamente esse atrito rouba cargas da correia e joga no outro material. Então separa a carga. E aí a carga se acumula na correia. E aí do lado de cima você coloca um outro pente aqui metálico grudado nesse negócio que recebe a carga da correia. Então, ao fazer circular esse negócio, daqui é mentira, a pilha não é isso, mas pode ser também. Se você girar esse negócio aqui, você carrega a correia com cargas, por exemplo, positivas aqui, nesse pedaço. Aqui embaixo fica a carga negativa, porque você tirou o positivo daqui e fica negativa. Você joga a carga lá em cima e ela vai parar lá em cima e deixa a carga positiva aqui em cima. Tudo bem isso? Como é que funciona o Vandergraaf? Você podia fazer uma brincadeira e colocar o seguinte: pega uma polia, essa polia aqui, você enrola uma corda nela e pendura um peso. Deixa o peso cair. Tudo bem? O peso cai, a polia roda, carrega o sistema e distribui cargas dessa maneira. Pergunta: esse peso vai cair para sempre? Essa é a pergunta. Se ele cai para sempre, continuamente. Ou seja, a pergunta é: será que cada vez eu tiro mais carga negativa aqui, mais carga positiva lá em cima? Isso não acontece. Por quê? Só o sistema se trava. Ele se autoajusta. Por que ele se autoajusta? Pela seguinte razão: esse negócio aqui cria um campo, aqui é positivo. Esse negócio aqui cria um campo assim aqui dentro. Tudo bem? Pessoal, sim, pergunta. Ok. Esse campo, o que ele faz? Ele cria uma força que tende a impedir que a correia suba. Tudo bem isso aqui? Sou claro isso? Uma hora você vai ter uma quantidade de carga que tal que a força que esse peso faz para rodar o sistema, para a carga, para a correia subir, vai ser compensado pela força do campo jogando a correia para baixo. Tudo bem isso? Uma hora isso tem uma para. Mas o peso vai cair uma hora e quando ele vai parar de andar, ele vai chegar na parte de baixo aqui. Não tem parte de baixo, é um abismo infinito. Ah, tá. Eu imagino que ele está para sempre. Tudo bem? Ele tem quanta distância quiser. Só tudo bem isso? Oi. Eu não entendi a parte do campo entender. É o seguinte: o começo do problema é as correias ficar carregadas e as cargas subirem. Assim. Agora, se a carga subiu e carregou aqui em cima, o que você vai ter? Você vai ter um campo de cima para baixo, lá dentro, devido a essas cargas. Tudo bem isso? E esse campo age na própria correia que está querendo subir. E uma hora, a força que age nessa carga aqui equilibra. A força que faz com que a correia queira subir e a força com que o campo impede que a carga suba. Tudo bem? Só mais perguntas? Eu só não entendi uma coisa: o que faz a correia se mexer na prática? Não tem correia. Isso daí é uma brincadeira, mas se você puser um peso, o peso vai fazer a polia rodar. Isso que eu estou querendo dizer. Ah, entendi. Tudo bem?
Estou sim. Ok. E aí a pilha de equilíbrio para, ela fica carregada. Só isso que eu quero, isso que é importante para a gente aqui. A situação de equilíbrio da pilha, ela está carregada, cheia de carga aqui, e o mecanismo interno que faz com que a pilha funcione parou. Tudo bem isso? Sim. O que acontece agora se você tirar um pouco de carga aqui? Ela roda mais um pouco. Tudo bem isso? Então a pilha é isso. Essencialmente essa ideia. Que é um sistema que ele se auto limita quando tiver um campo interno de um certo tamanho. Se você aliviar essa carga aqui, tirando de algum jeito, por exemplo, fecha o circuito de algum jeito aqui, essas cargas fluem e esse negócio continua girando continuamente, gastando energia. Tudo bem isso? Então, sim, a ideia básica. O que é a pilha de verdade? Claro que não tem isso aqui lá dentro, mas é meio parecido, a ideia básica é a mesma, que é o seguinte: o que tem aqui dentro? Tem compostos químicos, e alguns compostos químicos eles fazem uma coisa estranha, por exemplo, molécula de água. Você pega 2H e oxigênio. A gente já viu isso no começo do curso, e daqui vai dar uma situação com essa cara aqui, o oxigênio está aqui, você vai ter um H aqui e um H aqui. E essa é a situação de equilíbrio da molécula de água. E aí, quando você olha a molécula, acontece, do ponto de vista elétrico, aconteceu uma coisa bizarra, que é o seguinte: você vai ter carga positiva concentrada aqui na molécula e carga negativa concentrada aqui. Então, é um sistema onde houve um rearranjo dos elétrons aqui, de tal modo que há uma separação espontânea de carga. Então, tudo bem isso aqui? Isso aqui é estranhíssimo do ponto de vista elétrico. Porque nunca, uma coisa só elétrica, a carga se separa. A tendência para baixar a energia potencial desse sistema é essa carga se juntar e ficar uma carga, um sistema neutro. Tudo bem isso? Só que nessa situação tem um outro tipo de força que ganha da força elétrica, que é o efeito quântico dos elétrons do hidrogênio com oxigênio. E esse efeito faz com que a carga se separe. Então, na situação de equilíbrio da molécula, você tem carga separada. Sim. Então isso ocorre espontaneamente. Tem reações químicas que separam carga. E aí o que você faz na pilha é você coloca um composto aqui que faz isso para você. E aí, espontaneamente, você vai ter cargas negativas concentradas aqui, cargas positivas concentradas aqui. Essas cargas positivas e negativas são os análogos disso daqui. Claro que não é molécula de água que tem lá dentro, é uma outra coisa, mas o mecanismo químico é o mesmo. Tudo bem isso? Oi? Moléculas? Moléculas polares, exatamente. Quer dizer, na verdade, não é nem uma molécula, você faz um objeto polar, que a pilha é um objeto polar. Tudo bem? Carga separada aqui. Tudo bem isso? Então, o conjunto de reações aqui dentro separa as cargas e você tem um objeto polar. Daquelas baterias antigas de carro, você tinha que colocar um fluido, né, para fazer funcionar o negócio assim. É esse mesmo princípio? Sua bateria antiga de carro, a nova também é igual. Só que aquela bateria era melhor chamada de acumulador. Por quê? Porque ela funciona com uma reação química reversível. Então, como é que funciona a bateria de carro? Antiga, pelo menos.
você pega uma grade de chumbo assim, metálica. Tem várias dessas dentro da bateria. Se não me engano, cada grade dessa, por razão da química, dá 2 volts de diferença. Se quiser 6 volts, tem que pôr 3 de série. E aí você põe uma meleca de enxofre aqui dentro. E aí joga ácido sulfúrico, embebe isso aqui em ácido sulfúrico. E aí acontece a tal da reação, e uma parte dessa meleca reage com o chumbo aqui, e com o ácido sulfúrico, e provoca uma separação espontânea de cargas. Quando você dá a partida no seu carro, você precisa de carga. Tudo bem, aí você usa isso. Aí quando o carro está funcionando, o que ele faz? Ele devolve a corrente. E aí reverte a reação. Nenhum processo desse é totalmente reversível, sempre tem uma perda. Então por isso que a bateria gasta depois de um certo tempo. Mas você consegue fazer isso muitas vezes. Sei lá, você pega um carro e você dá a partida 20 vezes, sem andar com o carro. A bateria morre. O que significa que a carga total que tem lá dentro dá para 20 partidas, mais ou menos. Menos até, diria. Não quero fazer nem experiência, porque eu já vi, né? Mas se fizer, vai ser isso. Um número pequeno de partidas. Você pode... E aí, se você pegar a vida útil do carro, pode dar muito mais partidas do que isso. Significa que se você regenera a bateria com o uso, certo? Você devolve a carga. Você faz a corrente na direção contrária e você reconstitui a coisa química. Nesse tipo de bateria seca aqui, isso não ocorre em geral. Tem bateria agora que é acumulador também. Você pode reverter a carga. Tudo bem? Só assim. Quando a gente estuda na escola a pilha, a gente estuda o modelo da pilha de zinco e cobre, pilha de Daniels. Na pilha que a gente compra no mercado, por exemplo, quais são os materiais mais ou menos? Não sei. Isso é uma arte, porque a indústria desenvolveu isso, maximizou o custo e o preço dos materiais, etc. Se você entrar na internet, tem muita descrição disso. Porque tem que ter as reações de oxirredução lá dentro, mas eles não podem estar bem... Não, você entra na internet, tem um monte de explicação. A coisa é bem não simples. Só para fins da gente, o que interessa é o seguinte: quando você compra a bateria, você está interessado em quê? Interessado no campo do lado de fora dela. E aí, a gente tem que relacionar o que ocorre dentro da bateria com o que ocorre fora. O que ocorre dentro é o seguinte: se você tiver um elétron aqui que se move, tem 2 forças que agem nesse elétron. Uma força química aqui, que é uma força desse tipo aqui, que separa cargas. E essa força vai tender a jogar o elétron aqui para baixo espontaneamente. E aí o sistema para de funcionar na hora que aparece um campo elétrico, que ele tem essa cara aqui, esse E, que aparece dentro de todo o sistema, e aparece uma segunda força, que é essa daqui. E puxa ela para cima, e uma hora essa coisa se equilibra. Ou seja, a capacidade que o sistema tem de separar cargas se torna igual à força do campo elétrico. E quando você vai na loja e compra a pilha está saindo lá dentro. Você tem um equilíbrio desse tipo. Tem 2 forças. Só pergunta nisso. E a pilha isolada, você tem essa relação aqui. E
força total é zero. A gente vai ver na aula que vem o seguinte: quando você ligar isso no circuito, essa situação desequilibra e começa a haver uma corrente. Mas no equilíbrio você tem essa situação. Tudo bem? Aí o que você quer? O lado de dentro da pilha não interessa o lado de fora. Que aí você quer usar a pilha para fazer a aula. Então, como é que eu relaciono o que acontece aqui dentro com o que acontece lá fora? A gente tem essas cargas concentradas aqui. E olhando a pilha desse jeito, isso daqui pode ser pensado como um problema eletrostático. Só do ponto de vista elétrico, isso aqui são cargas separadas. Aí se eu pegar um caminho matemático, assim, se azul não existe, é matemático, caminho matemático. Vou chamar esse lado C1 aqui, C2. E para esse sistema, como esse sistema é eletrostático, existem dois campos também nesse problema. O campo interno aqui, que eu vou chamar de linha B de bateria, e aqui o EB, que é o campo de fora. E como o problema eletrostático, aqui vale essa relação integral em C1 de E' B o trabalho aqui mais integral de EB DC, isso aqui é igual a zero. Ficou tudo bem isso? Pergunta. Professor, a segunda integral é em C2? C2. Vou para me puxar. Ok. E essa expressão me permite relacionar. Na verdade, está aqui o E' B, né, nessa linguagem. Eu estou falando tão aqui dentro. Entendi, ele no amarelo, o EB ali, só que aí o EB fora, ele vai ter esse sentido, né? Oi? Por que o EB fora vai ter esse sentido? Ele vai ser uma linha. Ele pode ser uma linha assim. Tanto faz. O que importa é que ele seja do campo fora, só isso. Você não precisa saber, em geral a gente não sabe qual é a forma dessa linha aqui. Tá? Mas de qualquer jeito, você só fala que tem um campo fora e o valor da integral do campo fora. Só mais perguntas? Essa relação é importante porque ela relaciona o lado de dentro da pilha com o lado de fora. E o que me interessa é esse pedaço aqui. Ou seja, quando você compra a pilha, você está comprando esse pedaço aqui. Como aquele negócio é expresso em termos de integral, a gente pega essa expressão e integra também no mesmo caminho. C1. Vou integrar essa expressão aqui, só que eu vou dividir por menos Z. Esse mais aqui dá um menos. Tá? E aqui só.
mais integral C1 de linha B dC. Eu dividi por menos essa equação e integrei os dois lados no caminho C1. Isso aqui é zero. Eu não entendi por que por causa daquilo a gente pode integrar isso. Não, não é que pode. Legal você ter perguntado isso, que é o seguinte, eu estou tentando resolver um problema. E aí tem uma estratégia de fazer o que é útil para mim. O que eu quero? O que é a pilha? Em princípio, a pilha é uma força química. Capacidade de fazer força química. E aí eu quero estudar as propriedades elétricas da pilha do lado de fora dela. Porque quando eu compro a pilha, por isso que eu quero a pilha. A força química eu não quero que se dane. Eu quero a campo elétrico. Então, eu pergunto, como é que eu relaciono a força química com o campo elétrico do lado de fora? Tá. E aí, a estratégia é essa. Eu relaciono dentro e fora da pilha essa integral, como a carga está parada aqui, essa integral vale. Então, tudo bem, tem uma integral. Para eu poder transformar essa coisa aqui numa linguagem que seja compatível com aquela lá, eu integro. Eu integro por quê? Porque eu quero. Agora, por que eu quero? Eu quero transformar essa equação aqui numa equação parecida com aquela. Só por isso. Então, eu integro por conveniência. Tá. Ou seja, essa relação aqui vem antes. Mas, por conveniência, eu posso integrar os dois lados e tenho isso aqui. Oi. É o seguinte, imagina isso daqui só como sistema de cargas paradas. Esse sistema tem um campo elétrico aqui dentro e um campo elétrico lá de fora. E só para definir, separar a rotação de fora e dentro, eu chamo de linha B dentro e B o fora. Tudo bem? Sim, isso. E aí, essa expressão aqui, o que ela é? Ela é essa expressão aqui. No campo conservativo, aplicada, escrita nessa linguagem aqui, só isso. Tudo bem? Ou seja, que essa equação aqui é essa equação aqui. Tranquilo isso? Isso só vale porque está em equilíbrio. Espera um pouquinho, deixa eu matar a pergunta dele. O azul você está representando o caminho, não O azul é um caminho matemático que eu escolho. Pergunta, em que condições que vale essa equação aqui? Campo conservativo, eu escolho o caminho qualquer que eu quiser. Podia ser esse caminho todo, tanto faz. Qualquer caminho está bom. Eu acho que esse azul não. Tudo bem? Oi, posso... Não, eu ia perguntar, aqui eu só posso pôr que o campo é conservativo porque o sistema está em equilíbrio. As cargas estão paradas lá, quietas. Só tudo bem, aí pergunta. Agora você pega junto essa equação com essa equação lá. Só copiar a equação de baixo. Aquela equação lá.
Tudo bem, você tem essas duas equações. Aí subtrai uma da outra. Ou se você quiser, tira o daqui daqui e joga na outra, você tem das duas a seguinte relação. Subtrai a de baixo da de cima. Não, a de cima dessa aqui você tira aquela. Integral. Menos Z. No caminho C1. Escalar de C. A integral do caminho. Menos. E aí acabou o problema. Porque você escreve isso assim. E aí a gente tem o que a gente precisa. Que é o seguinte. Isso aqui representa a capacidade da pilha de separar cargas. Isso aqui representa o que acontece do lado de fora. Tudo bem isso? O funcionamento de uma pilha é regido por essa equação aqui. Pergunta nisso. Agora nomes. Pessoal, dúvida nisso aqui? Pergunta. Só antes para está claro conceitualmente o que isso representa. Atenção nisso aqui. Isso aqui representa o caminho C1, dentro da pilha. Isso aqui, o caminho C2, fora da pilha. Então, essa relação liga o que acontece dentro da pilha e o que acontece fora da pilha. Liga a força química do lado de dentro e o campo elétrico do lado de fora. Ok? São nomes. Esse negócio aqui é chamado força eletromotriz. E isso é uma espécie de pesadelo da física. Por quê? Normalmente aqui é representado por Epson, ou E caligráfico, na verdade. E força eletromotriz de uma bateria é definida por essa expressão aqui. Você pega a força que separa as cargas, divide por menos Z e multiplica por DC, integra e dá esse número aqui. Qual é o problema disso? Só isso aqui é a força. Não. De qualquer maneira, é o nome clássico dessa história, chama força eletromotriz. Tudo bem? Que representa. Então é um nome ruim, porque não é força, mas daqui é um trabalho por unidade de carga. Oi. Fala mais alto, por favor. Você está Integrando integrando em C1. de C1. Aqui dentro. Mas o DC não deveria ser. Oi? O DC é um pedaço do caminho C1. Tá. Normalmente a gente não efetua essa conta, a gente indica, porque a gente trabalha mais com a ideia da conta do que eu vou lá e pego e faço a conta. Por quê? Porque eu nunca sei a força química. Não consigo saber isso. Pessoal, tudo bem? Então isso aqui é definição da força eletromotriz da bateria.
O que significa esse lado aqui? Integral de EB nesse caminho. Significa o seguinte, eu vou pegar o campo elétrico, fazer a integral desse caminho aqui. Isso aqui é simplesmente a diferença potencial entre os dois pontos. Só quando você compra a pilha, aí está escrito 1000 volts é isso daqui. Essa grandeza. A medida do compressamento lá de fora da pilha. Qual é a diferença potencial entre os pontos? Tudo bem isso? Então, sim. Problemas para o futuro. Problema entre aspas. É o seguinte. Essa grandeza aparece o tempo todo aqui no eletromagnetismo. Ela vai aparecer mais tarde quando a gente usar a lei de Faraday, ela também aparece em um outro mecanismo geral corrente. Então, força automotriz, qual é a definição dela? Você pega a força que está mexendo na carga, divide por menos E, calcula a integral de linha. No trecho que você considera, isso é a força automotriz. Tudo bem? O que delta V? Nesse caso da pilha, delta V é a diferença de potencial dos polos. Pergunta, essa igualdade é uma igualdade conceitual? Não. Por quê? Isso aqui é uma grandeza conservativa, isso aqui não é uma força conservativa. Então, do lado numérico. Ela representa o quê? Representa a seguinte ideia, que a força química que é capaz de separar cargas aqui dentro, se manifesta do lado de fora da pilha como uma diferença de potencial delta V. Tudo bem isso? E aquela expressãozinha quer dizer isso, tudo isso. Pergunta. Só dúvida na pilha sozinha? Então, o funcionamento da pilha é regido por essa igualdade. Pergunta. Força. Ela seria uma unidade de trabalho? Não. Pois é, isso que é o problema. Esse nome aqui é um nome ruim. Chamado de força. Que é o nome histórico. Isso aqui é força. Isso aqui é trabalho. Vezes, sem dividir por menos E. Então isso daqui é joule. Tá? E aí é joule por coulomb. Joule por coulomb é volt. Se você pensar em termos de unidades. Essa força química dividida por menos E. Oi? Essa força química dividida pela carga. Só força química dividida pela carga é campo. Vamos lá. Não é campo. Porque, pergunta, essa força aqui é uma força de origem elétrica? Não. Tá? Então, por isso que, se ela fosse elétrica, aí quer dizer um campo. Mas não é.
Tá, então isso é uma outra coisa, de outra natureza, certo? Que tem a ver com o jeito, e a química mesmo, porque isso tem a ver com o jeito que os elétrons dos vários átomos se arrumam entre si, isso que gera essa força aqui. Tá? Isso aí não é um campo, é um outro mecanismo. Professor, mas a diferença de potencial é determinada pela integral de um campo ao longo de um caminho. Sim. Isso daí é integral de alguma coisa ao longo de um caminho, dá uma diferença de potencial. Pois é, mas é isso que a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso aqui é uma igualdade numérica. Ela não é uma igualdade conceitual. Isso daqui é de fato a integral de um campo, do lado de fora. Então, isso aqui é de fato uma energia potencial, da mais tradicional possível, elétrica. Esse negócio aqui não é elétrico, ele é de outra natureza. Tá. Mas a força química não está funcionando como uma força elétrica? Tipo, não estou puxando para cá a carga? Não. Essa força aqui, ela nasce de um outro mecanismo. Do jeito que os elétrons de um átomo querem se relacionar com os elétrons do outro átomo. Que não é uma coisa elétrica, é uma coisa de mecânica quântica mesmo. Certo. Pessoal, mais tarde, a gente vai ver daqui, no fim desse mês, vai ver a seguinte coisa. Se você pegar um ímã não, uma barra de ferro, assim, e aqui tiver uma região que tem campo magnético. Tem campo magnético, você não sabe, você não viu, mas vai ver. Estou só avisando isso. Você pega uma barra de ferro comum, metal qualquer, cobre, sem carga, sem nada. E aí você pega essa barra de cobre e anda com ela aqui, em presença do campo magnético. Ou seja, você pode fazer isso em casa, ou aqui no campo da Terra. Pega uma barra de ferro e faz isso. Quando você fizer isso, você vai separar a carga. Você vai ter carga negativa aqui, carga positiva aqui. Tá? E você fez isso, você inventou uma pilha. Isso aqui é igual isso aqui, do ponto de vista elétrico. Ou seja, uma barrinha de ferro com carga acumulada nas pontas. Igualzíssimo. Tudo bem? E aí do lado de fora você vai ter um campo elétrico, do mesmo tipo que esse campo elétrico aqui. Só que dentro, quem separou a carga não foi uma força química, foi uma força magnética. Então, nesse caso, você vai falar que a força motriz vai ser a força magnética de V por menos Z. Tá. Tudo bem isso? Então é o seguinte, você tem vários mecanismos de separar carga, um deles é o químico, o outro é o magnético. Nas usinas a gente usa mais isso. Pergunta. Só agora eu quero ligar um fio numa pilha. Eu vou pegar um fio, dobrar de um jeito que ele encaixe direitinho na pilha, só que eu vou deixar longe ainda. Esse aqui é o fio. Aí eu pego o fio, faço pleque assim e ele gruda aqui.
Só que antes de encostar o fio na pilha, eu deixo ele longe. Vou perguntar a seguinte coisa: o que acontece? Pessoal, não tem jeito de ele grudar o fio numa pilha sem trazer o fio perto da pilha, tudo bem? Alguma hora teve que acontecer isso daqui, intermediário. A pilha tem um campo. O campo da pilha é isso daqui. Tudo bem? Na hora que você está trazendo o fio para próximo da pilha, o que acontece com o fio? Só pergunta, qual é... Deixa o fio parado. Qual é o valor do campo resultante do fio aqui dentro? Só zero. Só zero, não está equilíbrio eletrostático. Metal, qualquer forma, em presença de um campo externo. O campo lá dentro não é zero. Então, você vê o seguinte, se o campo da bateria é isso, e o campo aqui dentro é zero, como é que pode? Só o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que nesse processo, você tem cargas induzidas aqui na superfície do fio, um monte de carga. Só tudo bem isso? Ou seja, quando você aproxima um fio de uma bateria, você sempre vai ter cargas induzidas aqui. E essa carga aqui tem que ser tal que a soma do campo dessas cargas mais o campo da bateria tem que estar zero aqui dentro. Tudo bem isso? Ou seja, você tem que ter E resultante. Vou chamar de EQ, essas cargas, esse campo das cargas induzidas. Dentro do fio, ele é igual a zero. Então, tudo bem. Esse processo de indução sempre ocorre, necessariamente. Tudo bem? Pergunta, essas cargas criam um campo dentro do fio? Criam um campo do lado de fora? Carga é carga, ela cria campo onde ela puder criar. Então, esse sistema também vai criar carga do lado de fora. Tudo bem isso? E aí, na hora que você pegar o campo resultante da pilha mais o fio, você vai ter uma coisa mais ou menos assim. Isso agora é o campo resultante, aquele amarelo é o campo da pilha. Mas o campo resultante vai ser uma coisa assim, ó. Tudo bem? Assim, por que o campo resultante aqui tem que ser perpendicular ao fio? Se não for, ele faz essa carga andar. Então, na hora que ele equilibra, ele é perpendicular. Fala para lá. Então, tudo bem isso aqui? Ou seja, qual é a mensagem? A mensagem é a seguinte: quando você põe o metal perto
um campo qualquer, da bateria particular, nessa situação, o campo é zero em qualquer lugar aqui dentro. O sistema está equilibrando os campos. Portanto, isso indica a presença de um outro campo de cargas induzidas sobre a superfície do fio. Tudo bem isso? Estou sem. Como você inferiu que a forma do campo é mais ou menos essa daí? São chutes, mas é um chute razoável. Porque a linha de campo tem que sair daqui e tem que morrer perpendicular no fio. E aí ela tem que nascer, por exemplo, daquela carga positiva aqui. Tem que parar em algum lugar, pode parar aqui ou pode parar aqui. Meio isso. Sua pergunta. E aí o que acontece quando eu grudo, agora eu ligo o fio na bateria. Então vamos lá, aprender esses argumentos. Você pega o campo da bateria sozinho. Só a intensidade desse campo da bateria ao longo dessa linha não é constante. Ele é mais intenso aqui, que é mais perto da carga, parece um campo de dipolo. E vai ficando mais fraco à medida que você se afasta. Tudo bem? Ou seja, se eu fosse desenhar uma flecha, a flecha aqui seria assim e aqui ela seria assim. Aqui seria assim e aqui seria grandona de novo. Tudo bem? Ou seja, o tamanho da flecha não é o mesmo ao longo da linha. Entendeu? Funciona como campo de dipolo. Inclusive, se você desenhar as linhas de campo, outra onde tiver a mesma coisa, você pega a pilha aqui, e essas linhas são assim, ó. Aqui elas são juntas, aqui elas são separadas, que indica o campo mais fraco. Outra, mesma coisa. Tudo bem? Então isso quer dizer o seguinte, que na hora que você puser o fio na bateria aqui, nessa situação, por exemplo, se você pegar o campo da bateria apenas, que é o amarelo, bom, não dá para ver, amarelo e verde. Faz um campo vermelho, excepcionalmente. Aqui é só o campo da bateria, sozinho. Porque a gente pode imaginar nessa situação o seguinte, que a quantidade de carga que vai ter que se acumular aqui depende, não é uniforme sobre o fio. Vai ser mais intensa aqui, menos intensa lá e assim por diante. Agora, qual é o critério que as cargas se acumulam? O critério é que o campo aqui seja zero. Quando eu chegar nessa situação, eu vou ter o mesmo caso. Porque o campo da bateria, de novo, ele é assim. E ele pergunta qual é o campo resultante lá dentro. Então aí você vai lá e apela para a lei de Ohm. Então o que você sabe desse sistema? E aí a gente tem que ter solidez nesse discurso. O que eu sei? Sei o seguinte.
A corrente, se a seção do fio for a mesma, ela pode ser diferente nesses pontos aqui? Não pode. Tem que ser sempre a mesma. Tudo bem isso? Por quê? Qual é o critério para isso? Imagina que você tenha um circuito aqui. Mesmo que o fio engrosse aqui, fique mais fino aqui, tanto faz. Se pegar um caminho matemático, ó, assim, se a carga estiver rodando aqui desse jeito, a corrente, não é possível que entre mais corrente aqui do que saia por aqui. Por quê? Isso aqui acumula carga espontaneamente. Isso não ocorre. Então, a corrente vai I será a mesma aqui e aqui. A densidade pode variar, mas a corrente tem que ser igual. Então a corrente tem que ser igual aqui, o fio inteiro. Significa que, se o fio tiver a mesma seção, o J tem que ser o mesmo em todos os lugares. Tudo bem? E aí, então você vai ter o J, que é essa flecha vermelha aqui, ele é assim aqui dentro. Qualquer ponto do fio ele é igual. Só o campo elétrico resultante. For lei de Ohm, o J é proporcional a E. Se o J é o mesmo, o E também é o mesmo. Então, o campo elétrico também é o mesmo em qualquer lugar aqui, dizer algum só. Tudo bem? Então, esse E aqui é esse E aqui. Campo resultante. Ele é constante em módulo ao longo do fio. Só ele não é constante em um vetor, tudo bem? Módulo de E é constante. Porque você está vendo que o J vai variando de linha paralela ao fio. Você tinha comentado que a densidade de corrente podia variar, embora a corrente não. Mas... Se a seção for diferente. Ah, tá. No caso aqui é a mesma seção, não pode, tá? É por isso que você conclui que vai ser constante. Foi. Aí por que igual a zero? Não, aqui não vale mais. Aqui era para o equilíbrio. Pois aqui é constante. Para aquele que estava escrito lá, valia para o fio longe da bateria. Quando ele liga, fica isso. Mas não poderia Mente só, por favor, com ele. Professor, eu entendi ali por que o campo é para cima, dentro da pilha ali. Na esquerda ali. No primeiro desenho. Aqui? Não, ali, ó. Aqui? É. Não. Carga positiva, carga negativa. Tem um campo elétrico assim, Para baixo. para baixo. Mas isso aqui. Não. Isso é o campo elétrico. Qual é a força elétrica? O eletronegativo, a força para cima. Ah, isso é uma força para cima e atração. É. E o campo aí é do O gerado campo por é para baixo. Mas o para cima ele é gerado por quem? Não, pera um pouquinho. O para cima é gerado por... Não entendi a sua pergunta. Eu não entendi qual é a origem dos campos dentro da pilha. O campo dentro da pilha é gerado por essas cargas aqui. Só tem esse campo. Só tem esse campo. E a pilha desligada. Quando ela liga, vai ter mais o campo vai ficar um pouco diferente. Vai ser próximo à aula. Mais pergunta?
Então, eu queria perguntar aquela hora, a intensidade de corrente não poderia variar de um lado a outro do fio? Não percorrendo o fio, mas né, horizontal, de um lado e do outro. Por exemplo, sendo mais intenso no centro e mais fraco na borda. Isso. Aqui assim, normalmente isso não vai acontecer. Ela é uniforme aqui também. Mas isso por conta dos materiais que são usados como condutores para fazer fio. Não, com o metal comum isso vai acontecer naturalmente. Tá. Nesse metal. Eu não entendi porque ali, enquanto não está encostado, você considera dentro do fio o campo igual a zero, porque tem... Não, pera um pouquinho. Você está falando dessa expressão? Não, do que você está falando? Só para entender. Eu não entendi direito qual que vai ser o campo que vai passar pelo fio. Porque quando está desconectado, o campo dentro do fio é zero. Quando está desconectado, o campo é zero. Aí quando você conecta, o campo dentro do fio vira essa soma, eu não entendi por quê. Pois é. Só conectei. Aí não existe uma passagem linear, limpa nessa discussão do caso desconectado por conectado. É outro cenário. Agora, mas olha esse cenário. O que acontece aqui dentro? Aí você vai ver o que é sólido na sua conhecimento. O que é sólido é isso aqui. A corrente é a mesma. Certo? E a corrente... Pessoal, e esse campo aqui, na lei de Ohm, que campo que é? É o campo que faz o eletrodal, ou seja, o campo resultante. Tá, então o campo resultante, ele é constante lá dentro. Por quê? Porque a corrente é constante. Tudo bem? Então eu posso concluir isso, que o campo aqui dentro é constante. Em modo. Tudo bem isso? Esse campo, ele é gerado pelas próprias cargas que estão na borda. Não? Pessoal aí pergunta, quem que gera esse campo? São dois efeitos. Certamente a bateria tem um papel. Então, parte do campo é gerada pela bateria. Outra parte é gerada pelas cargas acumuladas no fio que continuam existindo. Tudo bem? E aí a pergunta assim, por que a carga existe? Aqui fica mais fácil de entender por que ela existe. Porque senão não dá zero campo. Tem que aparecer as manchas de carga sobre o fio. Tudo bem? Então algumas cargas ficam na borda do fio e outras são elétrons livres que vão percorrer. Exatamente. Vai ter uma distribuição de uma mancha de carga aqui do lado de fora do fio e os elétrons livres andam lá dentro dessa mancha de carga. Só tudo bem isso que ele falou? Só essa imagem é muito importante a gente ter. Então assim, pensa que você é um elétron. Isso ajuda. Você pega o fio de 1 milímetro de espessura. Se você tiver um elétron perdido lá no meio, você está longíssimo da borda do fio. Tudo bem isso? Você está longíssimo. Como se a borda do fio fosse lá em Santos e outra borda em Jundiaí. Você está aqui no meio. Você não tem a mínima noção. Você olha lá, o seu elétron você não enxerga a borda. Tudo bem isso? E aí, o que você faz? Você anda assim, ó. E aí quando chega aqui, você vira e anda assim. Perdidaço lá no meio do caminho, daquele negócio. Você não vê borda. Tudo bem isso? Você está boiando no espaço. Tem íon aqui, só isso que você vê. E, de repente você muda de ideia, fala assim, eu estou indo para cá, e de repente eu viro para cá.
Assim, por que você faz isso? Porque tem um campo lá que te indica o que você deve fazer. Tudo bem isso? E esse campo ele não é só o campo da bateria. Porque se fosse, não daria esse resultado. O campo da bateria cai com a distância. Ele fica mais fraco pro lado de cá. Tudo bem? Então tem um outro campo. Qual é o outro campo? Ou seja, quem que guia você? Pessoal, essa que é a pergunta básica. Quem que guia você no seu caminho lá perdidaço no meio do movimento? É o campo das cargas externas. Ela mais ou menos que indica, junto com o campo da bateria, aonde está o fio. Certo? Não é um sinal físico, tipo uma parede. Fio não tem parede. Então o fio é cheio de buraco. Tudo bem? Esse desenho aqui é falso. Essa linha não existe na natureza. Que é um monte de íon jogado assim. E ainda assim você anda lá dentro. O que é esquisitíssimo. Tudo bem? Sim. Professor, mas os elétrons que vão na borda, também são livres, né? Também estão livres, mas eles estão meio parados porque eles são mantidos ali pelo campo da bateria. E ele também interage com os outros campos dos outros pedaços. Então aquele elétron que está aqui na borda, ele está meio sendo puxado para fora aqui. Não, é estatística, não tem... A única coisa é o seguinte, por que é isso? É muito difícil. Agora, que tem que ser assim, tem que ser, senão a coisa não funciona. Então, você sabe que é assim, você sabe a resposta. Então, quando você passou da situação que ele estava desligado, a situação que ele estava desligado, aí o tratamento fica experimental. Não é experimental, ele é conceitual também. Só que eu só posso olhar alguns detalhes, eu não posso olhar todos. Posso olhar as coisas fáceis. Tá. Mas precisa ter segurança de olhar o que é fácil e entender o resto a partir dali. Mas a gente não sabe então como foi que foi essa religião até chegar ali. Não sabe. Você teria que pegar um supercomputador e fazer um filminho. Aí dá para fazer. O que seriam as cargas externas? Oi? Não entendi o que seriam as cargas externas. Você não tem parede do fio, você leva estatisticamente distribuídos. Quer dizer, o que vai, uma imagem que pode ter é meio o seguinte, você vai ter um monte de íon aqui, parede externa aqui está cheio de íon para baixo, aqui é ar. Aí provavelmente você vai ter um elétron que fica lá sentado meio por aqui, em média. Tá. Isso é um chute que eu estou dando, porque de verdade a gente não sabe isso. Quer dizer, não sei só, alguém já estudou isso em algum lugar e fez um doutorado, não sei o quê, mas é um problema complicado. E aí esses elétrons que ficam aí, eles que vão criar esse campo que vem... Exatamente, eles que vão criar essa coisa aqui. Agora, tudo bem, como isso ocorre você não sabe, agora, que isso tem que acontecer, tem que acontecer. Senão não funciona. Oi. Eu não entendi muito bem, até agora você estava falando, até agora de aula passada, você estava falando que não pode ter algum de carga dentro do mas agora tem? Não, pois é, pessoal, elétron pode acumular carga ou não pode acumular carga? O que não pode acontecer? O que não pode acontecer é isso. É você bombear a carga numa região aqui e ficar enchendo de carga lá. Isso não pode. E não é isso que ocorre. Você vê aqui tem uma indução, que ela ocorreu e está lá parada. E é meio essa indução que é a mesma indução de cargas induzidas que estão aqui presentes. Ou seja, as cargas que canalizam o campo nessa situação aqui, elas são essas aqui um pouco modificadas, só isso. Ela já estava lá. Certo? Ou seja, na hora que você trouxe para aqui, já tinha um monte de carga parada lá. Esse monte não é um montão, é um montinho, porque carga, para fazer esse efeito, um pouquinho de carga já faz um efeito grande.
Então algumas poucas cargas do sistema ficam acumuladas ali. Então, na hora que se gruda, essas cargas se abrangem um pouco aqui naquele sistema. Tudo bem? Só mais pergunta. Essas manchas de carga ficam uniformemente distribuídas, mais ou menos? Não. Muito provavelmente não. A única coisa que você sabe é o quê? Que o campo é constante lá dentro. E elas vão se organizar de modo que isso ocorra. Certamente, se tiver uma ponta aqui, esse negócio vai ter um monte de carga esquisita aqui. Então, nada vai ser uniforme. Agora, que tem, tem. Só sim, pergunta. E para a gente se convencer que essa carga existe, você pensa na seguinte situação. Você imagina que você pega esse fio aqui, o mesmo fio, aí você pega, dobra o fio assim, ó. Eu vou deixar os dois juntos. Esse aqui é o velho. Esse aqui é o novo. Você dobrou o fio, que cara que tem a corrente? Esse vetor aqui que apontava para lá, aqui, agora ele aponta para cá, ó. Tudo bem isso? Então, aí você dobrou o fio, você jogou o campo lá dentro desse jeito. Sempre dentro do fio paralelo. Só imagina que se não fosse assim. Tudo bem, você pega, vai construir, pôr a lâmpada na sala. Tudo bem, você compra o fio reto. Aí você pega, dobra o fio assim, o campo é reto. Pode? Exatamente o que não acontece. Tudo bem, você dobra o fio, o campo vai ficar dentro do fio. A corrente fica dentro do fio. Tudo bem isso? Só o elétron é livre para sair do fio. Ele é preso por alguma coisa mecânica? Não é. Tudo bem isso que ele não é preso por uma coisa mecânica. Não tem parede no fio. O fio não é um cano. Aí você pega, dobra o fio, você convence o elétron aí dentro do fio. Como é que você convence? Mudando isso daqui. Só tudo bem isso? Pergunta. Só está clara essa imagem? Sólida. Oi. Como seria o campo resultante, mais ou menos? O campo resultante, você dobrou o fio, ele fica paralelo ao fio, sempre. Por quê? Está dando de 1. Não é isso? Não, eu confundi com outra coisa, Tá. mas... Acho que não entendi direito ainda. Se eu desconectar o fio, deixar bem próximo. Aqui. É. Isso é a próxima atração. Você espera um pouco. A gente vai discutir isso. Pessoal, tudo bem isso aqui? Essa é a ideia. Pessoal, isso aqui é realmente não simples. 1. 2, isso aqui não vai discutir em lugar nenhum. Tudo bem? Então, pode procurar qualquer livro, você vai dificilmente achar uma discussão desse negócio. Como você chegou à conclusão no começo de que a corrente tinha que ser a mesma em todos os pontos? Equação da continuidade. Oi. Professor, só voltando um pouco ali, quando você falou da força motriz, quando eu faço uma conta de potencial de potencial, eu tenho então uma coisa relacionada com menos a integral do ponto, mas ali é só a integral do
Não, diferença potencial depende de ver se é esse menos esse ou esse menos esse. Quando você usa o sinal menos, você está fazendo esse menos esse. Isso não é uma coisa importante, esse sinal menos nesse problema. Eu estou fazendo essa daqui menos essa daqui. E aí fica com aquela cara. Tá. Eu sei que esse menos atrapalha bastante, mas... Então tudo bem isso aqui? Só para reforçar esse negócio das cargas induzidas, se você tiver uma situação assim, ó, então, o campo da bateria é assim, ó, aqui. E aí eu posso pegar um fio e dobrar o fio assim. Por que eu estou fazendo isso? Se você pegar nessa região aqui, a corrente flui para onde? Para cima. Tudo bem? Então o campo resultante tem essa cara aqui. O campo da bateria aponta para baixo. Tudo bem isso? Isso é claro que não é o campo da bateria sozinho que está empurrando a carga. Sim? Pergunta. Pega o circuito nessa situação aqui de novo. E agora, o que a gente tem nesse fio ligado é essa situação aqui. O campo corrente fluindo assim. E o campo interno assim. E aí eu ponho um interruptor, parecido com aquele interruptor que tem ali, aqui nesse lugar. E eu quebro o circuito. Com uma chave, aí quebro o circuito aqui. E aí todo mundo sabe, a corrente para, tudo bem? Só por que a corrente para? Pergunta, você mexeu no fio aqui, esses mecanismos se alteram? Você mexe no campo da bateria? Não. Você mexe no campo das cargas induzidas? Talvez. O que você sabe? Você sabe que o campo aqui dentro é zero, agora. Por quê? Porque não tem corrente. Tudo bem, é isso? Então, o que você vê? Você vê o seguinte, você quebrou o circuito, você zera o campo lá dentro. Como é que ocorre isso? Por que ocorre isso? A bateria é um objeto que ela tem um campo assim, e o circuito está embebido no campo da bateria, desse jeito. Só por que o que acontece aqui que faz com que esse campo seja zero? Um jeito de pensar é o seguinte.
Pessoal, tudo bem isso aqui? O buraco é uma antibateria. Tudo bem isso? Só sim. O que significa isso quando diz carga? Significa o seguinte, que na hora que você... É outro jeito de pensar a mesma coisa. Aqui tem carga positiva. Aqui tem carga negativa. Aqui tem carga positiva. Aqui tem carga negativa. Esse sistema aqui, ele cria um campo dele mesmo. Isso aqui vai criar um campo assim, ó. Tudo bem. E é um circuito, então está imerso em dois campos diferentes agora. O campo da bateria e o campo do buraco. E ele se opõe, e aí a soma vetorial, isso aqui, mais outras cargas induzidas na superfície, vai dar um zero em tudo que é lugar aqui. Tudo bem isso? Só sim. Pergunta. Só claro isso. Imagina que aqui eu cerrei o circuito, imagina que eu tenho uma chave assim, né? Pedaço móvel de metal que eu posso encostar aqui. Assim. Eu fecho desse jeito. Pergunta. Que é a coisa que interessa para a gente agora. Imagina que agora eu fecho o circuito, encosto a chavinha aqui e fecho o circuito. A corrente volta a fluir de novo. Sim? Sim. E aí pergunta, com que velocidade que esse sistema aqui, ou esse elétron, é informado que ele deve começar a andar? Só tudo bem, ele está parado. Uma hora eu fechei a chave lá longe. Mas aconteceu uma coisa aqui que o elétron ficou, sabe? Começa a andar. Tudo bem isso? Só assim. Com que velocidade que isso ocorre? Você vai fazendo isso daqui e esse campo some. E aí o jeito certo de olhar isso daqui é o seguinte: a corrente não começa a correr por aqui. Mas o campo elétrico é uma ordem que embebe todo o sistema de uma vez só. E aí na hora que esse elétron sabe, esse aqui também sabe, esse aqui também sabe, que a situação mudou e todos eles começam a andar juntos. Só sem isso. Tudo bem? Pergunta. Só que velocidade que essa ordem é dada? Isso aqui é a velocidade da luz. Que é a velocidade que esse campo se reestrutura. Como essa velocidade é muito alta no circuito pequeno, como esse, na sala, etc., isso daqui é praticamente instantâneo. Sim. Então, na hora que você abre a chave aqui, o sistema dá um grito elétrico para todos os elétrons aqui, e todos eles ouvem ao mesmo tempo assim, para. Só tudo bem, isso é um grito. Não é uma mensagem que o elétron fala assim, fala para o vizinho parar. Fala para ele parar. Fala para ele parar. Não é isso. Tudo bem? Não é um elétron que fala para o outro. Esse campo aqui, ele embebe todo o sistema de uma vez.
muito rápido. E aí todos os elétrons param. E aí fecha, todos os elétrons disparam, começam a andar. Tudo de uma vez. Sim? Sua pergunta é isso? Claro. Só o Renato, que ele inventou uma analogia que eu acho que é boa. Isso aqui parece quando você tem corrida, sei lá, 100 metros rasos, o cara dá um tiro. Certo? Em princípio, todos os corredores ouvem a informação para correr ao mesmo tempo. Tudo bem isso? O cara não olha para o lado e fala assim, não, esse cara já começou a correr, aí ele começa. Não é assim. Tudo bem? Então tem uma coisa, esse tiro, esse barulho, que lá é muito mais baixa a velocidade do som. Mas ele enche todo o espaço de uma vez, uá, assim, e aí todo mundo obedece o barulho direto. Tudo bem isso? Sim. Só se você tivesse o seu carro ligado na luz do farol direto, sem ter que olhar o carro da frente, todo mundo podia sair do farol junto. Mudou o farol, você é informado por um negócio do seu carro que piscou lá uma luzinha. Na hora que você vê a luz, você anda. Tudo bem? Todo mundo faz isso. Que é equivalente a esse sistema. Ou seja, não é informação de vizinho para vizinho. É uma super informação de uma vez só e isso aqui reorganiza o sistema. Ou para abrir ou para fechar. Então é por isso que essa velha história que ele está falando muito tempo aqui, que é isso aqui. Sim, na hora. Tudo bem? Você viu que tinha um campo aqui, sumiu. Agora, cadê o campo? Sumiu, zero. O campo lá dentro do fio. Apareceu. Tudo bem? Sim. Não foi uma olhada, não tem isso. Pergunta. Ok. Então, hoje é isso.